Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o honroso convite na pessoa do presidente da mesa, doutor Davi, ao professor Cláudio Pinho, para participar desse evento, que, ao final da tarde, tenho certeza que vai trazer grandes luzes para todos vocês. Eu começo a minha função aqui nesse painel é dar mais ou menos embasamento constitucional para que os próximos palestrantes possam aprofundar nos temas de uma forma mais detalhada. Então, começamos a explanação dizendo que os aspectos gerais do regime jurídico de concessão não exclui outros princípios da Constituição. Então, quando se fala em regime de concessão, se fala também em observação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da República, da propriedade privada, dentre outros, além dos contemplados no artigo 37 da Constituição Federal, que vai dizer mais propriamente da administração pública. Entre eles, podemos colocar uns que elencam basicamente o regime de concessão, que é a composição harmônica de interesses públicos e privados. Ou seja, são duas partes que têm que se harmonizar e acabar, no final, no instrumento de concessão. O princípio da associação, que manifesta através do princípio da proporcionalidade. O princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público e sua integração com os demais princípios. Princípios da intangibilidade da propriedade particular e da satisfação das necessidades essenciais. Porque todo o fim de uma concessão, o objeto dela é a satisfação das necessidades essenciais que envolvem interesse público. A principal característica, quando pensamos em regime jurídico de concessão, é olhar o ato complexo como um todo, observar todos os princípios que regem esse instituto jurídico. De forma que, se imaginar em se ater em um princípio específico, você não consegue delimitar ou imaginar o regime de concessão. Para tanto, eu trouxe um conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele vai dizer mais ou menos a parte clássica do ato de concessão, como seria na doutrina dominante no país. Que ele diz que concessão é um ato complexo através do qual o Estado atribui a alguém o exercício de um serviço público e este aceita a prestá-lo em nome do poder público sob condições fixadas e alternáveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta, risco e perigos, remunerando-se a própria exploração do serviço, geralmente pela cobrança de tarifas, diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro. Aí podemos, depois dessa conceituação, entrar diretamente no artigo 37 da Constituição, que diz que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também remetemos o artigo 170 da Constituição Federal, que vai tratar da ordem econômica, onde fica estabelecido que a ordem econômica brasileira é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditantes da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive diante do tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação, redução de desigualdades, busca de pleno emprego,
Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo o caso previstos em lei. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Aí remetemos ao artigo 175 da Constituição, que vai dizer mais propriamente sobre o regime de concessão, onde estabelece que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, tenha isso em mente, a prestação de serviços públicos. Ou seja, para assistir o regime de concessão ou permissão, há que se anteceder o processo licitatório. Tá? A prestação de serviço público prevê esse procedimento. E ainda vai mais além, onde diz que a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de sua caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Ou seja, a lei irá prever o quê? Ela vai estabelecer, dentro dos princípios constitucionais, todos elencados anteriormente, sem detrimento de outros maiores, o regime das empresas concessionárias, permissionárias de serviço público, o caráter especial do seu contrato, e vai dizer como vai acontecer sua prorrogação, bem como as suas condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. Por que eu repito isso? Porque cada um desses itens desse dispositivo vai determinar todo o instrumento jurídico de concessão na prática. Vai também dizer os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado. O que aconteceu depois dos estabelecimentos na Constituição de 88? Veio as duas leis que definiram e regulamentaram esses dispositivos. Uma delas é a lei que define os tipos de contratos, autorizando quais são suas cláusulas, que é a Lei 866 de 1993, denominada a Lei de Licitações, dos contratos de obras, de serviço, de compra e alienação, e, posteriormente, a Lei 8.987, de 1995, da concessão de serviço público propriamente dita. Cabe aos entes políticos, ou seja, Estado e municípios também, o quê? Poder regulamentar sobre a matéria. O artigo 175, e nem a Constituição, fechou como a União sendo a única detentora que pode legislar sobre a matéria. A União falará sobre normas gerais e os entes federados poderão, naquilo que não conflitar, legislar sobre a matéria. Por quê? Porque no artigo 18 da Constituição prevê a autonomia dos entes federados em se organizarem. E o contrato de concessão tem a ver com o serviço de titularidade do próprio ente federado. No artigo 37, caput, vai determinar que a administração pública deverá obedecer ao princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública só pode agir dentro dos limites e ditames da lei. Isso podemos dizer de duas formas. A forma formal, autorização contida em sistema legal, ou material, naquilo que diz de reserva de lei, matéria que só pode ser tratada por lei, colhida no texto constitucional. Isso não quer dizer que essa matéria reservada à lei já esteja regulamentada, mas a reserva de lei quer dizer aquilo que deve ser regulamentado por lei. Tá? Aí passamos, então, ao principal ponto da minha exposição, que é sobre o princípio da legalidade. Que, no Brasil, boa parte da doutrina adota a formulação francesa, onde o que não é proibido é permitido, a função da lei é a de garantir as liberdades individuais contra a restrição arbitrária do exercício do poder,
atribui à lei um sentido formal, afirmando que só a lei, como expressão da vontade geral, aprovada pelo Parlamento, pode restringir os direitos individuais. A proposta de legalidade como regra de compatibilidade com ordenamento jurídico, a princípio pode ser definido como regra de competência ou a vinculação de um conteúdo material pré-definido em lei. O que eu quis dizer com isso? Que a legalidade tem que estar compatível com todas as normas do ordenamento jurídico. E mais para adiante nós vamos ver que o ordenamento jurídico não é composto só por leis primárias, e sim por princípios, leis primárias e outros atos com força ou forma ou conteúdo normativo diferenciado. O artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí, quando tratamos de regime de concessão, como devemos olhar o ordenamento jurídico? Devemos olhar o ordenamento jurídico como um todo, e não só a lei em sentido estrito. É mais ou menos aquilo que o nosso colega falou anteriormente sobre você olhar o contrato apenas sobre a forma e cláusula fixa no momento, sem ver o contexto todo restante. Por que digo isso? Porque existem atos sem forma de lei que acabam vinculando a administração pública, que são os decretos, portarias, resoluções. Atos com forças de lei que não são lei, que é o caso das medidas provisórias. Então, não podemos só, hoje, olhar o princípio da legalidade apenas com aquela visão mais estreita do quê? Que a lei apenas, aquela lei apenas formal, é só ela que vai reger o regime de concessão. E depois, passamos também à questão valorativa das bases da legalidade, onde a administração, somente a lei formal, quando for o caso, mas também ela deve seguir os preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento jurídico. Ou seja, uma vez, o apego à legalidade estrita não é garantia contra abusos do exercício indevido do poder. O que eu quero dizer com isso? Que a força normativa, com o advento da força normativa e dos princípios constitucionais, e a visão hoje que devemos ter, que a Constituição é o astro, onde as normas orbitam em volta, ela vai determinar o complexo de princípios e valores que devem reger o ordenamento jurídico brasileiro. E quando falamos de um regime de concessão, que é algo muito difícil de se conceituar a nível de Constituição, porque aparece com várias formas dentro do seu texto, você tem o operador jurídico, ou quem for exercer a interpretação, tem que levar em conta todo o ordenamento jurídico e o arcabouço paralelo para poder compreender melhor o Instituto. Aí entramos no que seria um resumo do que o contrato de concessão de serviço público, que é aquele pelo qual o poder público transfere a um particular execução de determinado serviço público sob sua fiscalização mediante pagamento de tarifas arcadas pelo usuário. Veja, eu resumi bastante esse conceito para dizer o seguinte: o poder público transfere a um particular a execução de determinado serviço, não a sua titularidade. Nunca. A titularidade permanece com ele. Por isso, ele tem a competência de fiscalização, mas não só ele, né? Você vai ter dentro do poder, você vai ter a administração pública pode fiscalizar, mas o poder legislativo vai fiscalizar e o poder judiciário vai fiscalizar. O poder legislativo, através das suas comissões temáticas, através do Tribunal de Contas, e o judiciário, quando provocado. E aí você tem em contrapartida o quê? A parte particular que recebe e tem que ter lucro para poder manter esse equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. E quem arca com este ônus? O usuário. O usuário vai pagar por esse serviço público.